Olá, Valeretes do meu mundão, como é que vocês estão? Por aí tá tudo bem? Olha, aqui tá ótimo, aqui tá tudo pleno, tudo em paz. E assim, o tema de hoje pode parecer meio estranho, porque geralmente assim, a gente foca muito. é, Depende também, né? Eu costumo focar mais nas qualidades, nas coisas boas, e sempre ver o lado bom da vida. Mas hoje, por incrível que pareça, eu vou falar dos meus defeitos. Todos nós, eu vejo muito assim hoje em dia. Não existe pessoa má e existe, ao meu julgamento, né? Existem pessoas boas, existem pessoas apenas que são mais formadas por mais qualidades e defeitos menos graves, e pessoas que são formadas por menos qualidades e defeitos mais graves. Então, mas todas essas pessoas, elas têm chance de se aprimorarem. Então, assim, há muito tempo atrás eu fiz uma lista, acho que foi em 2018 mais ou menos, quando eu comecei mais assim, tentando aprofundar esse processo de autoconhecimento, uma lista de 10 defeitos e 10 qualidades. E daí eu fui trabalhando em cima dessas coisas que eu queria manter e coisas que eu queria melhorar. Hoje eu fiz uma lista, eu nem lembro o que eu coloquei na época, mas assim, hoje eu fiz uma lista com 9 defeitos, ao meu ver, que eu ainda preciso trabalhar, ou coisas que eu até melhorei, mas assim, que ainda dá pra dar uma ajustada para que eu possa levar uma vida melhor, para que eu possa lidar melhor com as pessoas, comigo mesma. Então, assim, eu vou falar desses defeitos e como cada um deles funciona na minha vida. O primeiro seria o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que, assim, gente, eu tenho toque. Então, assim, é um grau não tão elevado, já foi muito mais. Antigamente eu não conseguia pisar nas linhas da lajota, azulejo, coisas que tem na rua, calçada. Gente, eu era tão assim que eu não conseguia pisar naquele vão, naquela linha. Hoje em dia eu já nem lembro mais, tô lembrando porque eu tô falando aqui, mas assim, a nossa mente, se a gente não trabalhar ela vai nos sabotar. Ela vai criar várias armadilhas, vários gatilhos de coisas pra gente tomar atitudes erradas, pra gente viver meio que zumbizado na vida. E daí eu vi muitas coisas que eu fazia, fui estudar um pouquinho sobre essas questões e consegui readaptar a minha vida para viver com mais, aproveitar mais as coisas e parar com tanta paranoia, né? Mas tem muita coisa ainda que eu tenho que trabalhar, como a questão do perfeccionismo. Eu busco, pode até não parecer um defeito, mas assim, tem horas que isso te ajuda, tem horas que te atrapalha. A gente tem que aprender a usar. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas que se adequa muito, uma faca. Vamos pensar aqui numa faca de cozinha, uma faca de cortar carne. Aquilo é uma ferramenta. O que você vai fazer com ela é escolha sua. Você pode escolher fazer o bem, você pode escolher cortar um tempero, fazer uma coisa boa, você pode escolher fazer algo muito ruim, e isso seja grave, algo que vai afetar a sua vida pro resto da vida, sabe? Ou a vida de outras pessoas. Então, assim, é muito disso. Às vezes um defeito nosso, uma característica, eu não vou colocar como defeito, mas uma característica que a gente tem, ela pode nos ajudar muito se a gente conseguir usar ela como ferramenta para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ou ela vai te prejudicar de uma forma que ela vai te paralisar, ela vai te fazer regredir. Então, assim, a parte do perfeccionismo que eu tenho, eu busco colocar ele em coisas que eu preciso ser mais detalhista, que eu preciso ter um olhar mais profissional. Então, assim, eu não deixo mais me paralisar, porque antigamente, assim, se não fosse do meu jeito, eu não conseguiria fazer, porque eu sei que não ia sair exatamente como eu quero, perfeitinho do jeito que eu quero. Então, hoje em dia, eu sou mais livre para poder soltar esse aspecto e dizer assim, não, eu vou dar o meu melhor. E se aquilo que eu dei o meu melhor não foi suficiente, mas ficou bom, ficou de qualidade e tá aceitável, eu agradeço da mesma forma. Eu não me culpo por não ter saído exatamente do jeitinho que eu queria. Então, assim, essa questão do toque é uma coisa bem que eu trabalho muito em mim, porque assim, as cores pra mim tem que ter simetria, sabe? Assim, tem que existir todo um parâmetro na minha cabeça. Esses tempos falaram pra fazer uma tatuagem na coxa. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu vou fazer uma tatuagem na minha coxa? Aí eu faço em uma coxa, eu vou ter que fazer a mesma tatuagem na outra coxa. Porque a minha mente meio que funciona assim. Então, assim, tem que ter um alinhamento, assim, um equilíbrio entre as coisas, entre as cores, entre várias coisas, gente. É muito louco. Tá, vou passar pro próximo defeito, que seria a característica, né? Vou colocar assim, curta e grossa. Não parece. Tem gente que fala assim, Valéria, mas tu é um amor de pessoa, é porque vocês não me conheceram atendendo na padaria. É porque, gente, eu tenho uma mente que funciona muito mais no simplório.
Às vezes, né? Às vezes ela dá uma viajada, assim. Então, assim, quando eu venho aqui no canal do YouTube, por exemplo, ó, eu entro em assuntos mais profundos, eu me permito a falar mais. Mas no meu dia a dia, se você trabalhar comigo, se você for uma pessoa que vai conviver comigo, gente, oh, nossa, eu tenho um ex-chefe que a gente passava e a gente é muito parecido. A maioria, alguma das pessoas que conheceu ele, pensa assim, que ele também, assim, mas gente, é um amor de pessoa. Acho que ele é curto e grosso, muito que nem eu, e a gente se dava muito bem, do tipo assim, a pessoa passar e fazer assim, e eu falava assim, foi, sabe? Aquilo foi só ruído, isso foi só foi só um negócio, as pessoas olham assim e a gente entendeu tudo. Eu já avisei que deu tudo certo no negócio que estava dando errado, que, pois naquele momento, às vezes ele ia mandar mensagem para falar comigo, que eu via que já mandou assim, tipo, oi, bom dia, sei lá, eu já resolvi, já mandava logo. Aí ele continuava, aí ele parava de escrever, era muito engraçado. Aí ele ia fazer outra coisa, aí eu falei, isso também já aconteceu, isso, isso e isso. Aí ele parava de escrever assim, olhava, aí ia escrever de novo, aí eu continuava, aí ele falava, aí no final eu só fazia, ok. Pronto. Sabe, eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, eu sou uma pessoa mais assim, quer, se não quer, não quer, desenrola, desocupa muito, como é que fala, que na minha terra, minha madrasta falava assim, vou até falar um palavrão aqui, que não pode, mas assim, ou fode ou sai de cima, né? Sabe, eu não gosto dessa desenrolação assim, não gosto nada de enrolar. Apesar de ter um defeito aqui que vai chegar nessa parte. Então, assim, eu simplifico as coisas. Às vezes a pessoa pergunta pra mim tal coisa, eu, sim, não. E tem dia que eu não tô com saco. Simplesmente não tô com saco de responder, de conversar. Acho que todo mundo passa por fases assim. Tem dia que eu quero falar com Deus e o mundo. Por isso que eu venho aqui pro YouTube, que é mais fácil de eu falar. Porque eu falo, vocês escutam daí, e você, quem me dá um retorno, eu ainda continuo conversando depois com outras pessoas sobre o assunto que eu falo aqui, com outras pessoas, mas no momento certo. Mas assim, tem dia que eu simplesmente não quero, assim, sabe? Um olhar pra mim já basta de fazer assim. Deu. Deu. Já foi o máximo. Já tive meu esgotamento mental de palavras do dia, tá? Fala assim, oi, tchau. Não, mentira, eu gosto de me comunicar, de falar. Mas assim, eu não gosto de enrolação. Não gosto de como é que se fala? Ai, de não ir direto ao ponto. Eu sou uma pessoa que vou direto ao ponto. E eu sou uma pessoa muito decidida na vida, que é uma das minhas qualidades, que pode até parecer de certas horas defeito. Eu não sou uma pessoa que duvida muito das coisas. Se eu quero uma coisa, eu quero aquela coisa. Se eu não abro muito brechas para dúvidas, assim, apesar de, às vezes, ter dúvidas, mas assim, é normal. Mas eu sou curta e grossa. Todo mundo, quantas vezes ia falar, é muito grossa, muito... não é que eu sou grossa, é que eu sou prática, é que eu simplifico o negócio. Olha, eu enrolando pra caramba aqui, falando que simplifico. Tu não tem coerência, Valéria. É verdade, Valéria. Ó, aqui, eu conversando com as minhas Valéria, né? Assista o vídeo que eu falo sobre as Valérias. Então, assim, é prático. A pessoa quer uma coisa, ela pede aquela coisa, é bom dia, boa tarde, boa noite, e vai direto ao ponto, não enrola muito, sabe? Então, assim, certos tipos de atendimentos, por exemplo, que eu trabalhei, eu recebi a reclamação disso, mas é porque assim, tipo, vai querer ou vai ficar olhando? Vai, sabe? Vai, aí a pessoa me pergunta. Eu sou muito a resposta, assim, não é o mal, não é por mal, não faço por mal. É porque meu jeito, quem me conhece de verdade, sabe que eu sou um amor de pessoa. E eu realmente sou um amor de pessoa. E assim, é que nem esse meu ex-chefe, ele é um amor de pessoa. E tem gente que não gosta dele porque acha ele muito grosso. E eu amo o jeito dele, eu amo porque eu me identifico muito, assim. E é isso, cara, porque não tem, assim, sabe? Não é falta de educação. Porque tem aquela pessoa que é realmente mal educada, é grosseira, tipo assim, xinga as pessoas e fala de uma forma pra machucar. Não é essa forma que eu vejo, eu sou uma forma simples. Eu até perguntei pra minha colega de quarto, né, que eu divido apartamento, eu falei, amiga, qual é o meu defeito? Me fala aí, alguma coisa que eu fazer essa lista foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa, gente, sou maravilhosa, né? Então, assim, meus defeitos, eu amo, não são defeitos, são características que eu tenho que melhorar, que eu amo, assim. Ela falou, eu não consigo pensar em nada não, amiga. Eu falei, eu sabia. Tá aqui, meu primeiro feedback, minha primeira fã, dizendo que eu não tenho defeito. Brincadeira, todos nós temos, né? Terceiro, 8 ou 80. Isso aqui é algo que eu trabalho hoje em dia, porque antigamente eu era muito assim, ou pra mim é tudo ou é nada. Então, assim, hoje eu busco o meio termo, o equilíbrio, conciliação, negociação, ver o que dá pra eu abrir mão e o que não dá. Porque, assim, não dá pra gente ser tão radical também, assim, tem horas que a gente tem que ser mais flexível. Então, eu sempre fui aquela pessoa muito radical. E hoje em dia, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, trabalhando essas partes, tem amiga minha que fala, tu é muito radical. Tu é muito, e eu falo assim, 2 beijos, isso é um elogio. Quero saber, quero saber, não tô ligando pra tua opinião. Brincadeira, hoje em dia eu sou mais calminha, mais tranquila. Mas assim, porque
tem coisas que você tem que tomar um partido, você tem que tomar uma posição, e tem coisas que não tem necessidade. Então, assim, hoje em dia eu trabalho, mas eu como uma escorpiana, gente, uma escorpiana com ascendente Áries, como é aquele negócio que fala lua em Capricórnio. Eu gosto das coisas bem amarradinha, bem trabalhada, bem assim, sabe, bem fechadinha. Então, assim, eu gosto da certeza. E também gosto da incerteza, entendeu? Eu gosto, assim, do tudo ou nada, desse negócio assim. Mas hoje eu vejo que o 8 e 80, a luz e a escuridão, o dia, a noite, o homem e a mulher são apenas moedas da mesma, tipo assim, são faces diferentes da mesma moeda. E moeda comigo mesmo. Então eu busco ter mais essa parte de equilíbrio entre ser 8, 80, tudo ou nada. Quarto defeito ou singularidade minha, eu sou orgulhosa. Isso daí é algo que ainda tá sendo muito bem assim. Eu tenho que trabalhar muito, porque essa parte de ser orgulhosa, meu pai falava assim, orgulho, mais tarde bagulho, né? Olha só. E daí, assim, é muito disso também, porque hoje em dia você é orgulhosa, não sou orgulhosa de pisar nas pessoas, não tem ensinando, não é isso, assim, ou de me achar superior. É aquela coisa, assim, de não querer dar o braço a torcer, de ficar, assim, se remoendo por dentro e não conseguir chegar, tentar, o meu... É muito complicado falar isso, porque, assim, o meu emocional e o meu como é que se diz? Outro? Racional, né? Isso, obrigada. Eles vivem assim. Hoje em dia, por isso que eu busco mais o equilíbrio entre essas duas partes, porque ou eu tava muito no emocional, ou eu tô muito no racional. Então até chega na outra parte, que é a próxima característica, que é o 5, que é fechada. Quando eu me fecho no meu racional, gente, pra eu sair dali é muito difícil, porque eu vejo as circunstâncias, as pessoas, tudo como se fosse números, né? À toa que eu sou formada em licenciatura em matemática. Então eu sempre apesar de ter uma sensibilidade muito grande, de ver uma pessoa passando e se sentir mal e sentir a dor da pessoa, às vezes a dor física da pessoa, tanto que hoje eu evito, né, eu não converso sobre doença, sobre certos tipos, quando a pessoa tá com uma carga muito negativa, eu busco me blindar de uma forma assim, que eu oro, faço, meu Deus, fecha minhas auras, tudo que é tipo de corpos aqui, porque eu não aguento. Porque eu era, assim, muito do tipo de alguém passar do meu lado, sentir uma energia ruim, às vezes a pessoa tá ruim, captar muito aquela energia, e chorar, às vezes eu, gente, sério, de eu ir pro banho, chorar, mas chorar de deitar assim no chão, de sentar no chão do banheiro e ficar chorando por tempos e tempos, e não entender nem por que eu tava chorando, mas aí eu fazia uma retrospectiva, aí eu lembrava da conversa que eu tive com uma pessoa, da pessoa que passou, que contou isso pra mim, aí eu ia absorvendo tudo aquilo, absorvendo. Então, assim, eu cheguei num nível que hoje em dia eu me blindo, eu faço certos tipos de oração para não poder captar essa energia e me fecho na minha concha do meu racional, que às vezes, assim, para me tirar dali é osso. É osso. Aí eu fico ali, aí trabalho meu orgulho, eu fico ali e só vejo pessoas como número. Mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um. Sabe aquele negócio da mente do psicopata, que ele não tem empatia? É mais ou menos isso, né? Tive o sol um escorpião, aí é que trabalha muito. Então, assim, quando eu sei que eu meto astrologia aqui do nada, né? Que pra quem não entende fica assim boiando, assim, mas pra quem entende, entende. Então, assim, tem horas que eu não vejo diferença entre pessoas. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias, assim. Eu ia visitar uma amiga na casa dela e ela falou pra eu levar outra amiga. E daí essa amiga não poderia ir. E eu chamei um amigo meu. E ela falou assim: ah, tá, mas não dá porque a casa é grande e tal. A casa é pequena, não vai ter como comportar. Eu falei, tá, mas tu chamou a outra amiga, então assim, eu só fiz uma substituição. Então pra mim, na minha cabeça, era totalmente a mesma coisa, porque é uma balança pra mim. Funcionava, mas eu tava na minha parte ali do meu... Totalmente eu tirei o meu emocional de pensar que são pessoas e assim, que ela não conhecia aquela pessoa que eu tava levando, então não tinha coerência aí. E eu falei assim, pra mim não faz diferença, amiga, é a mesma coisa. Se eu vou levar fulano, ciclano, o convite não era pra mim e mais uma pessoa, tipo, não era estendido. E daí ela falou, ah, mas é diferente. E pra mim, gente, você acredita que eu consigo entender o lado dela, mas pra mim não faz diferença. Vocês conseguem entender isso? Tipo assim, eu tenho às vezes que trabalhar muito esse lado em mim ainda, porque essa parte... Por isso que às vezes eu procuro dar mais atenção para as pessoas que vêm falar comigo. Antigamente eu também não fazia tanto isso, porque eu via muito como número. Número. E como eu falei, né? Quando eu me fecho nessa parte dos meus números, gente, só eu e os meus números ficam aqui. Eu e trabalhando com tudo, porque eu não consigo sair tanto desse raciocínio lógico. A minha mente trabalha muito no raciocínio lógico. É uma mente, assim, que fala assim, que é o aspecto o lado esquerdo, né? Tanto que a gente tem o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro que mexe com essas coisas, né?
Cada um tem a sua função e eu trabalho muito, muito. Tanto, gente, hoje em dia, ainda bem que eu tô buscando me abrir mais, falar mais dos meus sentimentos, que antigamente eu também me fechava muito e não conseguia falar. Hoje em dia eu já busco. Não é algo fácil por causa do meu orgulho. Então, assim, entram várias coisas de defeitos que você vai vendo o quanto você é capenga em certas áreas. E por que eu tô falando disso aqui? Não tô falando disso aqui pra você que sente a mesma coisa, se sentir mal, ou pra você só olhar o lado ruim, não. Eu tô falando dessas vulnerabilidades minhas, desses pontos fracos, justamente para que você possa ver que, assim, todo mundo tem algo a ser trabalhado dentro de si, todo mundo tem algo que tá lhe incomodando e que tem que aperfeiçoar, porque se nós fôssemos perfeitos, a gente já tinha virado estrela, né? Já tava dando a nossa luz lá no céu. Mas enquanto isso, vamos dar a luz aqui na terra mesmo, vamos brilhar aqui o que a gente tem, porque cada vez que você reconhece o seu erro, cada vez que você consegue entender onde você está falhando, é um ponto positivo para você, porque você vai ver onde está sendo a sua deficiência e onde você vai ver com que recursos, o que você pode fazer para melhorar aquilo. Tá, enfim. Característica 6, enrolada. Apesar de ser uma pessoa muito direta, muito franca, muito mais coisa, às vezes eu me enrolo um pouquinho. Eu me enrolo porque eu abro tantas janelas na minha vida que nem o Windows ali, o celular que você abre, vai abrindo um monte de coisa. Gente, eu abro tantas janelas na minha vida, na minha casa, na minha mente, no meu dia, que às vezes eu acabo me enrolando para fechá-las. E daí, apesar de não gostar disso, tem janelas que ficam abertas por muito tempo e eu não consigo ir lá e dar um ponto final naquilo e, sabe, resolver aquela situação. Então, assim, eu evito muito hoje em dia, por isso que eu tenho horário, eu tenho regras, eu tenho metas, porque isso acaba me cobrando, me disciplinando a conseguir efetuar com qualidade as coisas que eu me proponho a fazer. Então, assim, todas as vezes que eu consigo fechar uma janela, eu falo assim, mais uma meta concluída, mais um objetivo concluído, mais um projeto que tá rolando, que deu certo, que sabe. Mas aí eu consigo, sei lá, conversar com alguém também, que às vezes eu sou uma pessoa bem complicada, que entra na outra questão, que é a questão 7. Eu demoro a responder. Então, assim, eu sou uma pessoa que demora muito a responder. Se você me tem nas redes sociais, você já sabe disso, porque, assim, eu não tenho tempo tanto para estar respondendo alguém. Eu recebo muitas mensagens em muitas redes sociais, então não tenho como administrar tudo. Assim, então, assim, eu vou fazendo de acordo com os meus horários, porque senão eu me perco. Antigamente era aquela pessoa desregrada mesmo, que falava em qualquer horário, que mandava em qualquer horário. Dependendo da situação, se for prioridade para mim, eu vou conseguir responder, eu vou conseguir falar, vou conseguir me comunicar. Mas, assim, a maioria das vezes eu vou demorar muito mesmo. Muito. Então, assim, essas janelas vão ficando abertinhas e às vezes nem sempre eu consigo terminar ou concluir o que eu quero naquele dia, naquele horário, naquela situação, porque eu tenho outros objetivos, outras coisas para fazer. Então, às vezes eu acabo me enrolando, tanto que eu tenho um alarme, né? Você já viu, eu tenho um alarme que toca de meia hora, já falei sobre isso, que consegue me disciplinar um pouquinho para eu conseguir olhar para o foco que eu quero, para eu conseguir focar com disciplina aquilo que eu quero alcançar. Tá. 8º defeito, ou sei lá o que, culinária. Gente, quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto é uma barreira, assim, o quanto hoje em dia eu tenho orgulho de fazer alguma coisa, porque eu, assim, acho que eu cozinhei em 2021, nós estamos em 2021, né? 2021 5 vezes, 6 vezes, eu acho que já foi pra 6 ou pra 7ª vez que eu cozinhei esse ano. É mais do que eu já cozinhei na minha vida toda. Já pensou? Gente, sério, culinária é um dos meus pontos fracos, porém, a minha comida é maravilhosa, porque, assim, eu não gosto, não é algo que eu tenho, assim, paixão por fazer, algo que eu tenho aptidão ou gosto de fazer. Mas quando eu vou fazer, eu me planejo pra cozinhar, sabe? É todo um ritual, porque eu quero fazer aquilo com perfeição. Afinal, eu sou o quê? Uma perfeccionista, né? Eu quero que o meu tempo vale a pena, porque eu não gosto de perder tempo. Eu sou uma pessoa imediatista, eu gosto de ter aquilo com qualidade, eu gosto de fazer as coisas com maestria. Então, gente, a minha comida é maravilhosa, mas que é um lado que eu ainda preciso trabalhar muito pra dizer assim, eu sei cozinhar, eu sei fazer isso, é um lado que eu preciso trabalhar. Próximo defeito e último defeito são atrasos. A questão do atraso, pra mim, é uma coisa muito ruim, que eu particularmente, olha, eu tenho compromisso daqui a pouquinho, eu já vou ter que parar de gravar, então, assim, é algo que eu tenho que me comprometer muito, por isso que eu tenho agenda, horário e alarme pra me lembrar das coisas, porque senão eu me atraso. E hoje em dia eu já sou uma pessoa que já consigo chegar, às vezes, até 15 minutos antes do compromisso, às vezes eu programo o meu cérebro pra
achar que é 1 hora antes aquele compromisso para eu poder chegar 1 hora depois, que é justamente o horário que era o horário certo. Então, assim, eu acho que é muito assim também da questão cultural, assim. Então, assim, lá na minha terra, não posso falar todo mundo, mas assim, se você tem um aniversário, é muito assim. Eu até estranhei quando eu cheguei em Floripa, né? Pra quem não sabe, eu nasci em Belém do Pará, mas moro em Santa Catarina, em Florianópolis. As pessoas seguem o horário direitinho. E quando eu cheguei aqui, eu estranhei muito, porque no Pará, tipo, aniversário começa, sei lá, 7 horas da noite. O povo vai chegar 9 para começar 11. Então, assim, é uma coisa que é diferente, uma coisa cultural. A pessoa vai se atrasando porque é o hábito, vai se habituando. Então, eu tive que mudar esse hábito. E não foi uma coisa fácil. Hoje em dia eu já consigo administrar, eu consigo chegar nos horários, eu consigo ter muito mais responsabilidade, porque hoje em dia eu vejo que isso também é uma falta de comprometimento, uma falta de respeito com quem tá te atendendo ali. Então, assim, eu já consigo fazer isso, mas de repente, 1 hora ou outra, às vezes eu ainda dou uma vacilada, uma escapada, eu mesmo me cobro, eu mesma me flagelo assim, falo, para! E daí depois tá tudo bem e eu consigo resolver. Mas assim, a questão dos atrasos realmente é algo que eu melhorei, tenho que melhorar ainda, continuo nesse processo de mudança, evolução. Mas assim, pode ter várias outras coisas, assim, meu principal defeito é ser perfeita. Mentira. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... As minhas qualidades eu até deixei em branco aqui porque são infinitas. Não tem fim, então não daria pra colocar aqui nessa página, não ia caber páginas nesse caderno. Primeira qualidade, eu me acho, me amo, eu me gosto, tá tudo bem. Mas é isso, assim, então assim, observe em você, assim como eu fiz comigo, observe em você os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e enalteça seus pontos fortes. Eu falei aqui dos pontos capengas, mas assim, foi algo só pra fazer uma comparação de uma análise que eu fiz e que melhorou muito. Então todas essas coisas que eu achei de ruim em mim, eu consegui trabalhar. Então, assim, e os aspectos bons de, tipo, ser verdadeira, ser sincera, ser uma pessoa que tem muita fibra, que não desiste, uma pessoa decidida, uma pessoa que é criativa. Tanta qualidade que eu vi em mim que eu falei assim, uau, que mulher! Que mulher, obrigada por ser eu. Então, assim, todas as vezes eu acordo e tenho essa certeza e eu agradeço, meu Deus, muito obrigada por ser eu, muito obrigada pela vida que eu tenho, muito obrigada pelo dom que o Senhor me deu, de poder falar, de poder me comunicar, por esse corpo, por todas essas coisas boas. E assim, todas as coisas ruins, eu sei que o Senhor vai trabalhar em mim de acordo com a minha disponibilidade, de acordo com as minhas experiências, e tudo isso vai ser bom, é aprendizado. E é isso, Valerete do meu mundão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo. E consigam levar a vida de vocês com mais qualidade, observando sempre os pontos bons e os pontos negativos. Não ignorem. Trabalhem em cima deles para que eles virem pontos positivos na vida de vocês e na vida das outras pessoas, tá bom? Beijinhos de luz da Tia Val e até um próximo de Val. Deixa eu ir porque também que eu já tô pronta. Correr para o meu compromisso, tá? Consigo chegar no horário.